Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer o exercício de resistência dos materiais do livro Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, 20ª edição revisada, do autor Sarkis Melkonian. Espero que gostem. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um exercício relativo a reações de apoio, tá? O exercício proposto é esse aqui ao lado. É uma viga biapoiada, ok? Bom, o primeiro passo para a gente poder resolver esse exercício aqui, eu sigo é analisar a figura, tá? A gente vai precisar analisar esse exercício e essa figura ao lado, tá? Vamos ver então. Ah, a primeira análise que a gente faz assim, a gente vai identificar as forças, as reações de apoio e as unidades que a gente está trabalhando, tá? A gente pode ver que é uma viga biapoiada, temos a reação A e a reação de apoio B, tá? A gente consegue verificar aqui que tem três cargas pontuais agindo sobre a viga de 10 kN, 60 kN e 20 kN. A gente tem essas medidas entre cada força aplicada aqui, a gente pode identificar que é em metros, a unidade de medida aqui é metros e a unidade das forças é quilonewtons, tá? Bom, a gente acabou de analisar primeiramente a figura. Esse é o primeiro passo que a gente sempre precisa fazer em qualquer exercício que a gente vai desenvolver, tá? O segundo passo nesse exercício, o que a gente precisa fazer é encontrar as reações de apoio, tá? A gente precisa encontrar as reações que tem proposto nesse exercício aqui, tá? Vamos ver então. A gente tem uma reação de apoio A e a gente tem uma reação de apoio B. É uma viga biapoiada, tá? Então, a nomenclatura dessa primeira reação aqui, A, ela é um apoio fixo. Apoio fixo, tá? Ela tem o que? Ela tem uma reação de apoio. Ela tem uma reação FYA e ela tem uma reação FXA, ok? Ela tem uma em Y é o FYA e em X é o FXA, ok? Essa reação de apoio ela tem somente a rotação nela, tá livre. A rotação ela pode rotacionar esse ponto aqui, mas se deslocar tanto em Y quanto em X ela não pode, tá? Essas reações aqui impedem ela de se movimentar, tá? Ela aceita somente a rotação nesse ponto aqui, tá? Agora a gente vai ver aqui a reação de apoio B, tá? Ela é um apoio móvel, apoio móvel, tá? Ela tem somente uma reação em Y, que é o nosso FYB, ok? Ela é bloqueada somente o deslocamento dela em Y, tá? Tanto em X quanto a rotação ela pode se movimentar, tá? Não tem, a gente, diferente da reação de apoio A, ela não tem esse FXA aqui que impede de ela se movimentar em X, tá? Ela tem somente uma FYB, uma reação em Y, tá? Que impede ela. Tanto em X quanto a rotação ela aceita, tá? Nesse ponto. Bom, acabamos então de fazer o segundo passo, que é encontrar as reações de apoio do exercício, tá? Agora, o terceiro passo é o diagrama de corpo livre, tá? Também conhecido como DCL, tá? A gente precisa desenhar ele para poder ter uma visão melhor das forças sendo aplicada sobre essa viga aqui, tá? Então vamos lá. Vamos desenhar esse diagrama de corpo livre, tá? A gente tem aqui a viga. A gente tem aqui a viga, tá? Vamos agora representar as forças e as reações de apoio que estão aqui aplicadas sobre a viga, tá? Vamos lá então. A gente tem aqui nesse ponto, ó, uma
uma carga pontual de 10 kilonewtons, tá? Aqui a gente tem uma reação de apoio FYA, ok? Também a gente tem nesse ponto aqui o nosso FXA, que a gente representa ele aqui na ponta, tá? Nosso FXA, ok? Então a gente representou primeiro essa força, essa carga aqui de 10 kilonewtons. Depois representamos aqui as cargas, as reações envolvidas no ponto A aqui, que é o nosso FYA e o nosso FXA. Agora a gente tem que seguir. Seguimos aqui, temos uma carga também pontual aqui de 60 kilonewtons, tá? Então, ó, temos aqui, vamos lá, vamos representar ela aqui, 60 kilonewtons, tá? Aqui a gente tem a nossa reação de apoio em B, tá? Que é o nosso FYB, tá? E aqui a gente tem a nossa última carga pontual agindo também sobre a viga, tá? Que é 20 kilonewtons. 20 kilonewtons, tá? Bom, aqui a gente representou todas as forças que estão agindo sobre a viga e as reações de apoio também dela, tá? Agora a gente também precisa colocar as medidas também, tá? Isso é importante. As medidas estão todas em metros, tá? Temos aqui 0,5 metros, 0,5 metros, 1,5 metros, 1 metro e 1 metro, tá? Bom, a gente acabou de desenhar agora o nosso diagrama de corpo livre, tá? Que foi o terceiro passo para a gente poder conseguir desenvolver esse exercício, tá? Agora a gente tem que partir para o quarto passo, tá? Então vamos lá. O quarto passo é equações de equilíbrio, tá? A gente precisa fazer as equações de equilíbrio, tá? Mas antes de a gente começar a fazer as equações de equilíbrio, eu gosto de mostrar a convenção de sinais que eu utilizo, tá? As convenções de sinais que eu utilizo, tá? São as seguintes: tanto para cima, da esquerda para a direita e no sentido horário, todas são positivas, tá? Todas as forças que tiverem para cima, todas as forças que tiverem da esquerda para a direita e todas as rotações que forem em sentido horário, tá? No momento sentido horário, todos eles são positivos para mim, tá? Eu utilizo como positivo, tá? A partir disso, agora a gente consegue continuar na resolução do exercício, tá? O primeiro passo que a gente precisa fazer é o somatório das forças em x, tá? Então, bem, vamos colocar aqui, ó, da esquerda para a direita é positivo, tá? Conforme a convenção de sinais, tá? Então vamos lá, o somatório das forças em x é igual a zero, tá? Agora a gente precisa analisar o nosso diagrama de corpo livre aqui, tá? O que a gente desenhou. Vamos verificar quais as forças que a gente tem agindo em x, tá? A única força que em x que a gente tem aqui é a nossa reação de FXA. A gente não tem mais nenhuma força agindo sobre a viga em x, tá? Então vamos ter que escrever esse item aqui nessa equação, tá? Então vamos lá. FXA é igual a zero,
tá? Acabamos de encontrar essa reação. A FXA é igual a zero, porque não tem mais nenhuma outra força agindo sobre a viga em X, tá? Bom, agora a gente vai partir para somatório das forças em Y igual a zero, tá? Bom, se a gente observar aqui, ó, que nem a nossa convenção de sinais, tá? Tudo que é para cima é positivo, ok? Então vamos lá. Somatório das forças em Y é igual a zero, ok? Agora a gente vai precisar verificar aqui no nosso diagrama de corpo livre quais as forças que estão agindo em Y sobre a viga, tá? Olhando aqui, a primeira força que a gente tem aqui é 10 kN, ela está para baixo, então é negativo. Então a gente vai ter menos 10, tá? Agora vamos olhar a outra força aqui. A gente tem a nossa reação de apoio em A, que é o nosso FYA, tá? Então a gente vai ter que botar. E ela está para cima, então é positivo. Então a gente vai ter mais FYA, tá? Agora a gente olhando aqui, seguindo ao longo da viga, a gente tem também aqui uma força, uma carga pontual para baixo, tá? Então para baixo é negativa e é de 60 kN. Então a gente tem menos 60, tá? Vamos seguindo aqui agora, a gente tem uma reação de apoio para cima, que é o nosso FYB, tá? Então se é para cima, ele é positivo, então a gente tem mais FYB, tá? Seguindo aqui, a gente tem a nossa última força aqui aplicada sobre a viga, tá? Ela é para baixo, então é negativo. Então a gente tem menos 20 kN, tá? A gente tem menos 20 kN, que é a última força que está agindo aqui sobre a viga, tá? Então, seguindo aqui a nossa equação, tudo as forças, os somatórios das forças em Y tem que ser igual a zero, tá? Bom, então agora a gente precisa resolver essa equação aqui, tá? Vamos lá. Vai ficar FYA mais FYB igual. Vamos jogar todos esses números aqui pro lado direito da equação, tá? Tudo que está negativo aqui vai passar para lá positivo e tudo que está positivo passa para lá como negativo, tá? Então o que a gente tem aqui? Todos esses valores aqui estão negativos. Então no passar para lá vai passar como positivo, tá? Então a gente vai ter mais 10 mais 60 e mais 20, ok? Então a gente vai resolver agora essa equação, FYA mais FYB é igual a, vamos fazer o somatório desses valores aqui então, 10 mais 60 mais 20, a gente tem 90, encontramos 90 aqui, tá? 90. Bom, aqui a gente tem duas incógnitas, tá? A gente não consegue resolver essa equação agora nesse momento, tá? A gente vai reservar ela aqui, tá? E vai deixar ela paradinha nesse canto aqui. Depois a gente vai voltar e vai utilizar esse, essa equação aqui, tá? A gente deixa ela parada nesse momento. Se vocês observar, eu não estou colocando ainda as unidades aqui, tá? Kilonewton ou metros, eu estou colocando somente os valores. Depois no final, quando eu for colocar o resultado final, daí eu coloco a unidade, tá? Bom, vamos deixar essa equação aqui então paradinha agora aqui e agora a gente vai seguir para os somatórios dos momentos, tá? Bom, vamos lá então, vamos verificar aqui, ó. Seguindo também a nossa convenção, tá? Todos os momentos no sentido horário vai ser positivo, tá? Então a gente vamos fazer aqui então positivo é no sentido positivo. Então todos os momentos no sentido horário são positivos, tá? Então vamos seguir então somatório dos momentos, tá? Em relação, eu vou ter que escolher um ponto para mim trabalhar como referência, tá? Eu vou pegar o ponto A, tá?
ponto A. Seguindo a equação, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Tá? Então vamos analisar agora o nosso diagrama de corpo livre novamente lá. Tá? O nosso ponto A gente vai pegar ele como referência para poder trabalhar. Tá? Então a gente vai ter o nosso ponto A aqui. Eu vou desenhar aqui do ladinho também para a gente conseguir identificar. Tá? Qual é a primeira força que está sendo aplicada aqui? Se a gente observar em relação ao ponto A aqui, tá? É essa força de 10 kN, tá? Ela está aplicada para baixo, tá? Ela está aplicada para baixo, 10 kN, tá? Se vocês observar em relação ao ponto A aqui, ela está fazendo um movimento, ó, ela faz um movimento anti-horário, então ela é negativa. Se a gente observar lá se a gente observar aqui nossa convenção de sinais, ó, somente o que é horário é positivo. Se a força está aqui no sentido anti-horário, ela é negativa. Então a gente vai ter menos 10 vezes a distância dessa carga aqui de 10 kN até o ponto A, que é 0,5 metros. Tá? Então a gente vai colocar 10 vezes 0,5. Tá? Agora a gente vai partir para a próxima força aplicada aqui em relação ao ponto A. Tá? Se a gente observar aqui, a gente tem essa força aqui de 60 kN. Ela está para baixo. Então a gente vai desenhar ela aqui também. Tá? Para baixo, tá? 60 kN. Tá? Se a gente observar em relação ao ponto A, tá? O movimento que ela está fazendo aqui, ó, aqui está o ponto A, tá? O movimento que ela está fazendo é no sentido horário. Então, conforme a nossa convenção de sinais, ela é positiva, tá? O movimento que eu falo, gente, é quando a carga, quando é aplicada, ela tem como se fosse um braço de alavanca aqui, assim, entendeu? Desse ponto aqui até esse ponto. Ela, no momento que eu aplicar essa força para baixo aqui, ó, ela vai estar fazendo, ó, no sentido anti-horário. Aqui é a mesma coisa, tá? Se eu aplicar aqui para baixo agora, essa carga, ó, de 60 kN, ó, em relação ao ponto A, ela vai fazer um braço de alavanca aqui, vai ser no sentido horário. Isso aqui vai se deslocar, ó, se eu aplicar, ela faz uma volta, ó, entendeu? É no sentido horário. Então ela é positiva, tá? Então a gente vai ter mais 60 vezes a distância até o ponto A, que é 1,5 metros, tá? Então a gente tem 60 vezes 1,5, tá? Agora a gente vai partir para outra força, que é a próxima força, que é a reação de apoio, na reação de apoio B aqui, tá? Que é o nosso FYB, tá? Então ele é para cima. Ele é para cima, tá? Ele é para cima. Se a gente olhar em relação a esse ponto A aqui novamente, é tudo em relação ao ponto A, tá? Se a gente olhar em relação ao ponto A, um movimento que ele vai fazer, ó, é no sentido anti-horário, tá? Em relação ao ponto A, esse braço de alavanca que ele faz aqui, ó, se eu observar, é o sentido que ele faz no sentido anti-horário. Então ele é negativo, tá? Então a gente vai ter menos FYB, tá? Vezes qual é a distância do FYB até o ponto A? A distância do FYB até a reação de apoio A. Tá? Então a gente tem aqui que é 1 metro mais 1,5. A gente tem 2,5. Então é FYB vezes 2,5. Tá? Bom, agora a gente vai seguir. Seguimos. Vamos ver qual é a próxima força que está aplicando sobre a viga aqui. A gente tem essa carga aqui, ó, de 20 kN, tá? Em relação ao ponto A, se a gente observar que ela é para baixo, tá? Lá em relação ao ponto A, se a gente pegar aqui e seguir, ó, o braço de alavanca que ela está fazendo aqui é um movimento no sentido horário, então ela é positiva, tá? Ela está fazendo um movimento assim, ó, tá? No sentido horário. Então a gente vai ter que pegar, essa carga de 20 kN,
Tá? Se é no sentido horário, então ela é positiva. Então a gente vai ter mais 20 vezes a distância dessa carga aplicada até o ponto A. Qual é a distância? Se a gente observar ali, ó, no nosso diagrama de corpo livre, a gente tem aqui, ó, 1 metro, mais 1 metro, mais 1,5, tá? Então até o ponto A, desse ponto, do ponto A até a carga aplicada de 20 kN, a gente tem 1, 2, 3, 3,5, tá? A gente tem 3,5 metros, tá? Bom, gente, essa aqui foi a última força aplicada também sobre a viga, tá? Então, seguindo a equação aqui, todos o somatório dos momentos em relação ao ponto A tem que ser tudo igual a zero, tá? Então agora a gente vai precisar resolver essa equação aqui, tá? Então vamos lá, menos 10 vezes 0,5 é menos 5, tá? Aqui é menos 5, tá? Mais agora 60 vezes 1,5, que é igual a 90. Tá? Seguindo a equação aqui, menos fyb vezes 2,5, tá? Mais agora 20 vezes 3,5, que equivale a 70. Tá? Tudo isso é igual a zero. Tá? Agora a gente vai ter que isolar esse nosso fyb aqui, tá? Vamos isolar ele e vamos encontrar quanto que vale esse nosso fyb, tá? A gente vai jogar, vamos jogar ele para um lado e os valores aqui para o outro lado, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, ah, vai ter, vamos fazer o somatório desses valores aqui, então, primeiro, vamos lá, menos 5. Vamos botar aqui, ó. Antes de a gente somar, vamos botar tudo, vamos isolar. Menos 5 mais 90, tá? Mais 70, tá? Passando o fyb para o outro lado, ele vai ficar positivo, tá? Então vai ficar fyb vezes 2,5, tá? Vamos resolver esse lado da equação aqui, então. Então, menos 5 mais 90 mais 70. A gente tem 155. 155, tá? Igual a fyb vezes 2,5. Tá. Gente, eu tô fazendo bem passo a passo aqui, tá? Até porque pode ter alguém assistindo, alguém que faz tempo que não resolve esse exercício, até nessa jogada de sinais aqui, de divisão, por isso que eu tô fazendo bem passo a passo, tá? Eu podia simplesmente já jogar os valores aqui, já passar dividindo e encontrar o resultado, tá? Mas eu tô fazendo de forma bem didática para todos e conseguirem acompanhar bem o passo a passo, tá? Bom, seguindo então aqui, ó, eu vou jogar essa aqui nesse canto. Tá, e o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter 155, tá? Dividido, a gente vai passar esse valor aqui que está multiplicando para cá, dividindo, tá? Dividido por 2,5. 2,5, que vai ser igual ao nosso fyb, tá? Então, seguindo aqui, ó, quanto que vale o nosso fyb? Vamos ver aqui. Vai ser 155 dividido por 2,5, que equivale a 62. Tá, 62. Bom, aqui durante todo o exercício eu não coloquei unidade, mas agora aqui eu tenho que colocar, tá? Então, como é de força que a gente está trabalhando aqui, então é 62 kN. Tá? A gente acabou de encontrar aqui o nosso fyb, tá? Bom, gente, agora o próximo passo qual é? Vocês lembram que antes aqui no somatório das forças em Y eu tinha duas incógnitas aqui que eu não conseguia trabalhar? Eu deixei até isolado aqui que eu falei que depois a gente ia voltar. Agora a gente vai utilizar ela, tá? Agora a gente vai seguir com a equação e vai utilizar ela agora, tá? Aqui a gente tem vai pegar essa equação aqui que a gente deixou paradinha, tá? E vamos utilizar ela.
Então vamos lá, a gente tem aqui ó, FYA mais FYB é igual a 90, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Vamos lá, FYA mais FYB, deixa eu corrigir isso aqui, FYB é igual a 90, tá? Simplesmente o que eu fiz? Eu copiei esse trecho que a gente deixou isolado lá, que a gente não resolveu anteriormente, tá? Bom, vamos seguir ela. Agora, se a gente verificar aqui, ó, se a gente verificar, a gente encontrou o nosso FYB, tá? Que equivale a 62. Então a gente vai ter só uma incógnita agora, que é o nosso FYA. Daí agora a gente consegue resolver, tá? Então vamos seguir. FYA que a gente não sabe ainda, tá? Mais o nosso FYB que a gente acabou de encontrar aqui, ó, que é 62 kN, tá? A gente vai substituir agora aqui, ó, 62, tá? Isso é igual a 90, tá? Isso é igual a 90. Então a gente tem o FYA mais 62 que a gente encontrou agora anteriormente ali, é igual a 90, tá? Então vamos isolar agora o nosso FYA. Vamos lá. FYA é igual a 90, 90 menos 62, tá? Então o nosso FYA é igual a 90 menos 62, que equivale a 28. 28, 28 kilonewtons, tá? Então a gente encontrou todas as reações de apoio que a gente precisava. A gente encontrou o nosso FXA, a gente encontrou o nosso FYB e a gente encontrou o nosso FYA, ok? Encontramos todas as reações de apoio. Bom, após isso, eu sigo novamente, eu tenho com mais um passo, tá? Simplesmente eu copio, eu faço de novo o nosso segundo passo, tá? Desculpa, o nosso terceiro passo, eu faço novamente, que é o diagrama de corpo livre, tá? Então agora eu vou fazer ele novamente. Diagrama de corpo livre. Só que agora ele vai ser o nosso quinto passo. Deixa eu ver aqui, quarto passo, quinto passo, isso mesmo, vai ser o nosso quinto passo. Eu faço ele novamente, só que agora eu aplico os valores que a gente encontrou, tá? Então vamos desenhar novamente. Vamos lá. Bom, temos aqui a nossa viga, tá? Aqui a gente tem a nossa carga de 10, nossa carga de 10 kilonewtons, 10 kilonewtons. Aqui a gente tem o nosso FYA, tá? E aqui a gente tem o nosso FXA, FXA, tá? Aí aqui a gente tem aquela carga de 60 kilonewtons. Aqui a gente tem na nossa reação de apoio B, a gente tem o nosso FYB. E aqui a gente tem a última força agindo sobre a viga, que é de 20 kilonewtons, tá? Agora aqui eu coloco os valores que a gente encontrou ao longo do exercício, tá? Para o nosso FXA, quanto que a gente encontrou? É zero. Então eu coloco aqui igual a zero, tá? O nosso FYA, quanto que a gente encontrou? Aqui, ó, 28 kilonewtons. 28 kilonewtons. O nosso FYB, que a gente encontrou aqui, ó, 62 kilonewtons. É igual a 62 kilonewtons, tá? Diferente do terceiro passo lá que a gente fez aqui, ó, que a gente desenhou o diagrama de corpo livre, aqui eu só esbocei ele, tá? Aqui
eu estou colocando já as cargas que a gente encontrou ao longo do exercício, tá? Também a gente precisa desenhar aqui as distâncias, né? Isso é importante a gente colocar aqui também, tá? As distâncias, tá? Que é 0,5 metros, 1,5 metros, 1 metro e 1 metro. Bom, pessoal, então já que a gente fez todo esse exercício aqui agora, encontrou os valores ali das reações de apoio, colocamos aqui as forças aplicadas, tá? Colocamos também as unidades de medida aqui das distâncias entre cada força. Agora a gente precisa fazer uma prova real, tá? A prova real, para saber se realmente os valores que a gente encontrou, que encontramos aqui estão corretos, tá? Então vamos lá. Prova real, tá? Prova real. Tá, esse é um passo a passo que eu sigo, tá? Todos os exercícios que eu faço para saber se realmente se eu acertei ou se eu deixei algo para trás ou errei alguma medida ou algo do tipo, tá? Então vamos conferir aqui. Bom, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro trecho aqui, ó. Tá, o somatório das forças em Y, tá? Vamos pegar esses valores aqui e vamos jogar lá e vamos substituir eles, tá? Para ver se realmente vai ser igual a zero, tá? Então vamos lá. Vai ser menos 10 mais FYA menos 60 mais FYB menos 20 igual a zero. Tá? Simplesmente eu copiei esse trecho aqui, tá? Simplesmente copiei ele aqui e joguei lá do outro lado. Só deixa eu conferir aqui. Menos 10, FYA, menos 60, mais FYB, menos 20. Tá. Menos 10, FYA, menos 60, mais FYB, menos 20, tá? Então agora a gente vai substituir pelos valores que a gente encontrou aqui, tá? Então vamos lá. Menos 10, a gente segue, tá? Mais quanto que o nosso FYA? O nosso FYA é 28. 28, tá? Menos 60 mais o valor do FYB que a gente encontrou aqui, ó, 62, tá? Que está aqui também, ó, 62 mais 62 menos 20, tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Se der algum valor diferente disso, é que a gente errou em alguma coisa na equação. Tá, então vamos lá. Menos 10 mais 28 menos 60 mais 62 menos 20. Deu zero. Tá? Todo o somatório desses valores aqui, ó, deu zero. Então ficou zero igual a zero. Então quer dizer que os valores que a gente encontrou estão corretos. Tá? Essa foi a nossa prova real. Isso eu gosto de fazer sempre depois de cada exercício, tá? Até para a gente poder realmente validar se a gente acertou o exercício ou não. Tá? Bom, pessoal, então esse foi mais um exercício de reações de apoio. Eu procurei fazer da forma mais clara possível, um passo a passo mais também bem devagar no caso, né, para poder explicar sempre o passo a passo bem feitinho para todos conseguirem entender. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. E por favor, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para os amigos interessados, né, da área. E eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Então, valeu, pessoal. Forte abraço.